Fala galera, eu sou o Moa, bora falar dos nossos jogos da rodada NBA da quarta-feira, dia 9 de novembro, e também falar dessa dupla Celta depois, né? O que Jayson Tatum e Jaylen Brown estão fazendo nesse começo de temporada, não tá escrito. E a gente teve 13 jogos nessa noite de quarta, 10 de novembro da NBA. Lembrando que na terça a gente não teve nenhum jogo por conta das eleições nos Estados Unidos. Então, bora falar sobre essa rodada aí. Primeiro jogo, vitória do Orlando Magic, por incrível que pareça, em cima do Dallas Mavericks, 94-87. O Orlando Magic está em penúltimo lugar da Conferência Leste, só com 3 vitórias. E o Dallas Mavericks em sexto lugar da Conferência Oeste, 6 vitórias, 4 derrotas. E os destaques aí dessa partida: Spencer Dinwiddie, 29 pontos. Luka Doncic, que teve o seu primeiro jogo com menos de 30 pontos na temporada. 24 pontos para o Doncic. Do lado do Orlando Magic, o time que ganhou, Franz Wagner com 24 pontos. E olha que o Paulo Banchero não jogou essa partida e mesmo assim o Magic ganhou. Desfalques aí: Campazzo, Christian Wood e o Bertans pro lado do Dallas. Banchero, Markelle Fultz, Jonathan Isaac e Gary Harris pro lado do Magic. Segundo jogo, vitória do Portland Trail Blazers em cima do Charlotte Hornets. 105-95, agora o Portland está em terceiro lugar do Oeste e o Hornets está em último lugar da Conferência Leste. O Hornets está. Destaques: Damian Lillard, 26 pontos, Anthony Simon com 19, e do lado do Hornets, Terry Rozier com 18 e o Plumlee com double-double, 16 pontos, 12 rebotes. Desfalques aí: o Nurkic, o Jeremy Grant e o Luvinha pro lado do Portland. E do lado do Hornets, LaMelo Ball e o Gordon Hayward. Terceiro jogo, Denver Nuggets contra Indiana Pacers. Vitória apertada do Denver Nuggets, 122-119. Nuggets está em quarto do Oeste com 8 vitórias. E o Pacers em 10º lugar do Leste. Destaques aí: Aaron Gordon com um ótimo jogo. Deu Rebodan, que jogou muito. 18 pontos, 16 rebotes. Nikola Jokic com 24 pontos, Jamal Murray com 18 pontos e do lado do Pacers o novato destruiu, Benedict Mathurin, 30 pontos para ele, ainda teve o Buddy Hield com 17 pontos. Os desfalques: Chris Duarte e Daniel Theis pro lado do Pacers. Quarto jogo da noite, Utah Jazz contra Atlanta Hawks, vitória para variar também, que está destruindo esse time. Vitória do Utah Jazz, sua 10ª vitória. Só tiveram 3 derrotas por enquanto na temporada. 125 para o Jazz, 119 para o Hawks. O Jazz é óbvio, né? Tá em primeiro lugar do Oeste com 10 vitórias e o Hawks em quarto do Leste. Destaques aí: outro ótimo jogo de Lauri Markkanen. 32 pontos, 8 rebotes, fez 6 cestas de 3 pontos. Ainda teve o Clarkson com 23 pontos. Aí do lado do Hawks, né? DeJounte Murray com 26, DeAndre Hunter com 22 e o Capela com double-double de 15 pontos, 19 rebotes. Desfalque só pro Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic. Quinto jogo, Detroit Pistons contra Boston Celtics. Vitória do Boston Celtics, que já a gente vai falar um pouquinho mais. 128-112. O Celtics está em terceiro lugar no Leste contra o Pistons, que está em 13º da mesma conferência. Destaques aí: Jaden Ivey de 19 pontos, 10 rebotes para o novato aí do Pistons, Saddiq Bey com 18 pontos. E do lado do Celtics, olha só, essa dupla combinando 61 pontos. Jayson Tatum com 31 e Jaylen Brown com 30. Mas já a gente fala mais sobre essa dupla celta. Desfalques aí do lado do Celtics: Robertão e o Gallinari. Sexto jogo dessa noite, New York Knicks contra Brooklyn Nets. Vitória do Brooklyn Nets. Que jogo de Kevin Durant, hein? 112-85. O Nets agora está em 11º do Leste contra o Knicks, que está em 7º da mesma conferência. Do lado do Knicks, né, Julius Randle, 24 pontos, 11 rebotes e RJ Barrett com 16 pontos. Do lado do Nets, Kevin Durant com triple-double. 29 pontos, 12 rebotes, 12 assistências, 52% de aproveitamento nos arremessos. Destruiu o Kevin Durant. E a gente ainda teve o Seth Curry com 23 pontos. Desfalques aí: TJ Warren e o Kyrie Irving, como todos nós sabemos, do lado do Brooklyn Nets. Sétimo jogo, Houston Rockets contra Toronto Raptors. Vitória do Raptors, 119-106. Raptors agora está em quinto do Leste e o Rockets é o último, né? O último da Conferência Oeste.
Destaques aí, Jalen Green 21 pontos, Jabari Smith Jr., o novato, fez um double-double, 15 pontos, 10 rebotes. Kevin Porter Jr. com 12 pontos, 11 assistências, isso do lado do Houston. E agora do lado do Toronto Raptors, Anunoby com um ótimo jogo de 27 pontos, 10 rebotes. E o Van Vliet com 32 pontos. Desfalque aí do lado do Raptors, o Siakam. Oitavo jogo, Chicago Bulls contra New Orleans Pelicans. Vitória do Pelicans em cima do Bulls de 115 a 111. Pelicans está em oitavo do Oeste, o Bulls em sexto do Leste. Destaques aí, Brandon Ingram, 22 pontos, Valanciunas, 21 pontos, 13 rebotes, e o Zion com 19 pontos. Do lado do Bulls, DeMar DeRozan com mais um ótimo jogo de 33 pontos, e o Zach LaVine com 23. Desfalque aí, Lonzo Ball do lado do Bulls. Nona partida, Phoenix Suns contra Minnesota Timberwolves. Vitória tranquila do Phoenix Suns, 129 a 117. O Suns está em segundo do Oeste, o Timberwolves em décimo do Oeste também. Do lado do Suns, Michael Bridges, 31 pontos. Devin Booker, double-double para ele, 32 pontos, 10 assistências. E Cameron Payne com 23 pontos. Do lado do Wolves, Rudy Gobert com double-double também, 25 pontos, 11 rebotes. Jaden McDaniels com 24 pontos e DeAngelo Russell com 20 pontos. Desfalques, vários desfalques nesse jogo. Do lado do Suns, o Chris Paul, Cam Johnson e o Jay Crowder. E do lado do Timberwolves, Bryn Forbes e o Austin Rivers. Décimo jogo, vitória do Milwaukee Bucks, o primeiro colocado da Conferência Leste, que está 10-1, 10 vitórias, uma derrota. Venceu o Oklahoma City Thunder. E o jogo foi para duas prorrogações, 136 a 132. Destaques aí, o Carter de 36 pontos e 12 assistências para o Bucks. Brook Lopes ainda do Bucks de 24 pontos e 13 rebotes. E do lado do OKC, o Shai Gilgeous-Alexander com 39 pontos. Só que esse jogo teve muito desfalque, viu? Olha só, principalmente pro lado do Bucks. Desfalques, Joe Ingles, Drew Holiday, Chris Middleton, Pat Connaughton e Giannis Antetokounmpo. E do lado do OKC, só o Chet Holmgren de desfalque. 11º e antepenúltimo jogo, Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs, jogo que também foi para prorrogação, vitória do Memphis de 124 a 122. Agora o Memphis está em quinto do Oeste e o Spurs em nono do Oeste. Destaques aí, Ja Morant com 32 pontos, Desmond Bane com também 32 pontos, do lado do Spurs, Devin Vassell 22 pontos e o Josh Richardson com double-double de 11 pontos e 11 assistências. Desfalques, só do lado do Memphis, né? Jaren Jackson Jr. e o Danny Green. Penúltimo jogo da noite, confronto de Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers e vitória do Clipaço de 114 a 111. Agora o Clippers está em sétimo da Conferência Oeste e o Lakers que fazem... Lakers está em penúltimo da Conferência Oeste, só está vencendo do Houston Rockets aí. Lakers está com 2 vitórias e 9 derrotas, o Lakers. Os destaques aí, LeBron James, 30 pontos, 8 rebotes, Anthony Davis com 21 pontos. E agora, Russell Westbrook jogou mal, um jogo mal do Westbrook que a gente não vinha falando aqui, de 7 pontos e 25% só de field goal. Péssimo jogo do Russell Westbrook. Do lado do Clippers, Paul George com mais um ótimo jogo de 29 pontos. E o Clippers teve 7 jogadores com mais de 10 pontos. Então um jogo bem coletivo desse time do Clippers. Último jogo dessa noite, Cleveland Cavaliers contra Sacramento Kings. Vitória surpreendente do Kings de 127 a 120 contra o Cleveland, que está em segundo lugar. Cleveland está bem ainda, perdeu para o Kings, mas está muito bem na Conferência Leste. Destaques aí, Donovan Mitchell com mais um ótimo jogo de 38 pontos. Ainda teve o LeVert de 21, Jarrett Allen de 20 pontos. Do lado do Kings, Domantas Sabonis de 21 pontos, Harrison Barnes com 20. E além disso, o Kings teve um jogo muito distribuído. 7 jogadores do Kings, assim como no Clippers que a gente falou, tiveram 7 jogadores com mais de 10 pontos. No Kings também tiveram 7 jogadores com mais de 10 pontos de pontuação, de score aí nessa partida. Desfalques aí só do lado do Cleveland, nosso Brazuca Raulzinho e o Ricky Rubio
não tiveram nesse jogo. E pra gente fechar aqui o nosso episódio, eu queria fazer um comentário sobre essa fase ótima do Boston Celtics. Está em terceiro lugar da Conferência Leste com 8 vitórias, 3 derrotas só do Boston Celtics, está muito bem. O atual finalista da NBA, né, o Celtics, que enfrentou ali o Golden State Warriors, acabou perdendo, mas teve uma ótima final, teve ótimos playoffs, tanto que, o Boston Celtics eliminou de 4-0 o Nets, que era um dos favoritos, sim. Eliminou o nosso Miami Heat em jogo 7, que aquela bola do Butler podia ter caído, mas não caiu, tudo bem. Esse time do Boston Celtics continua muito bem, um time que se reforçou, trouxe o Malcolm Brogdon, que foi uma ótima aquisição vinda do banco para essa equipe, e o Gallinari, só que o Gallinari, como tá com contusão, ainda não estreou, mas foi uma ótima aquisição para esse time do Boston Celtics. Mas um ponto que eu queria trazer aqui é as ótimas partidas que estão tendo a principal dupla desse time, que é o Jason Tatum e o Jaylen Brown. Por exemplo, nesse jogo de ontem, na verdade, da noite de ontem, eles combinaram para 61 pontos. E já teve outros jogos que eles combinaram para 50, para 70 pontos nesse começo de temporada. Mais especificamente ontem, Jason Tatum, 31 pontos, 50% de field goal, 5 cestas de 3. Jaylen Brown, 30 pontos, 57% de field goal. Então, esses dois caras continuam liderando esse Boston Celtics. Ressalto aqui o quanto que a vinda do Brogdon foi boa. E olha só, o Celtics está 8-3, terceiro lugar do leste, e eles não estão com o Gallinari e com o Robertão, que estão lesionados. Imagina quando esses dois caras voltarem, o Robertão ser o pivô titular e o Gallinari vindo do banco ali para dar os arremessos de média distância que ele tanto gosta, né? Então só queria ressaltar aqui no final o quanto que esse Boston Celtics está mandando bem. Ao contrário do atual campeão Golden State Warriors, né? Que tá mal demais. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like aqui. Não se esqueça de ver aqui, ver se você já tá inscrito. Se não tiver, se inscreva no Rebodunk para não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!